Não tem como eu não me posicionar sobre esse assunto dessa jornada 6 em 1, porque pra mim é um absurdo, é inadmissível alguém imaginar um ser humano tendo que trabalhar 6 dias por semana. Gente, isso é contra a sanidade mental, isso é uma escravidão, isso é indigno, é injusto, é muito cruel. Então, eu quero dividir um pouco sobre o que eu penso sobre esse assunto e dividir um pouco sobre a minha experiência dentro do mundo corporativo, porque eu também já estive lá. Como muita gente sabe, eu trabalhei num lugar em que eu realmente me sentia péssima e que existia uma escala de trabalho que era inaceitável. Só que naquela época eu não tinha a consciência que eu tinha hoje. Eu não tinha os recursos que eu tenho hoje, principalmente os recursos de conhecimento, que é a coisa que vocês mais precisam buscar, é conhecimento para transformar a realidade de vocês. Eu não tinha esse recurso, eu não entendia do meu poder de criação, eu não sabia como sair dali ou fazer diferente. Nossa jornada lá de trabalho deveria ser, acho que de 8 até 5, ou era 6 da tarde, eles pediam que a gente chegasse muito antes, eu chegava às vezes entre 6h30 e 7 horas, e aí o que acontecia? Quando dava 5h30 da tarde, ou era 6 horas da tarde, as pessoas iam, batiam ponto e voltavam pro trabalho, como se nada tivesse acontecido. Aquilo ali era a cultura do lugar. Todo mundo batia o ponto e voltava a trabalhar, ninguém falava nada. Ficava aquela fila ali, gente, pra bater o ponto. E as coisas aconteciam naturalmente. E aí, tinha dias que eu saía 8 horas da noite, 9 horas da noite. Eu trabalhava, então, às vezes de 6 da manhã até 8 da noite. Aquilo ali era desumano. É impossível alguém produzir um trabalho de qualidade sendo explorado dessa forma, vivendo dessa forma. E a responsabilidade não está somente nas pessoas que estão criando essa cultura, mas também em nós. Porque tudo começa a partir da gente internamente. Então, por eu não ter naquela época o conhecimento, os recursos emocionais suficientes, como eu tenho hoje em dia, eu fui me deixando levar por aquela situação, eu fui repetindo o padrão que todo mundo ali estava repetindo e eu comecei a adoecer. E cada vez eu fui adoecendo cada vez mais e minha saúde mental indo pelo ralo e eu sem ter tempo para poder aproveitar a minha vida, ganhando muito bem, mas eu nem sabia com o que eu gastava porque o dinheiro ia embora que eu nem via, eu não tinha tempo de desfrutar. Então eu acho, sinceramente, que é desumano alguém ter que folgar somente uma vez na semana. Imagine o meu caso hoje, que eu sou mãe, eu sei que tem muitas mães em jornadas de trabalho extenuantes que não têm tempo de viver a infância dos seus filhos, que não tem tempo de ter tempo de qualidade para sua família. Como é que consegue viver um casamento feliz, uma maternidade feliz, se a gente não tem tempo para nem desfrutar da vida? Cada vez mais, vocês sabem que eu trago aqui no canal que eu quero cada vez mais trabalhar menos, gerar mais valor para o mundo e ganhar muito mais. Quanto mais a gente trabalha feliz, quanto mais a gente trabalha com tranquilidade, mais a gente vai estar entusiasmado, mais a gente vai ser criativo, mais a gente vai dar ideias, mais a gente vai produzir com qualidade. Mas aí alguém pode dizer, Mel, mas isso vai impactar na nossa economia. Só que em muitos momentos é importante que haja essa desestabilização em algum lugar para que as coisas possam se reorganizar da melhor forma. Por exemplo, se a gente for observar aqui no Vale do Silício, eu estou num lugar que as pessoas trabalham em empresas que são empresas bilionárias, os trabalhadores têm espaço para poder fazer o seu tempo, para poder fazer o seu horário, para poder se divertir. Por exemplo, no caso de Lucas, meu marido, ele trabalha aqui no Google, no Vale do Silício. E aqui a cultura é completamente diferente, gente. A gente precisa começar a normalizar essa cultura. E tudo isso vai começar a partir desse momento que a gente começa a investir nesse processo de transformação. Por exemplo, o Google, fui no Google, dividi com vocês a minha visita no Google. Dentro do Google tem quadra de basquete, tem piscina, tem lugar para meditação, tem quarto para os funcionários poderem dormir quando eles precisam descansar. As pessoas podem fazer os seus horários, tem os dias de ir para a empresa, tem os dias de trabalhar de casa, existe flexibilidade para você produzir com qualidade, para você produzir bem. Isso porque as empresas aqui no Vale do Silício, elas já entenderam o poder de um funcionário que está feliz, que está realizado, que está livre para poder criar, para poder pensar, para poder ajudar, para poder fazer diferente. As pessoas ficam muito tempo nessas empresas. Então imagine, no Brasil, acontece essa rotatividade gigante dentro das empresas, porque os funcionários ficam acabados. Eles ficam dilacerados emocionalmente. Então a gente tem que começar a pensar que pode ser que haja realmente uma desestabilização de alguns pequenos empreendedores. As empresas maiores, claro, conseguem sustentar muito mais, mas pequenos empreendedores, pode ser que eles sofram no primeiro momento, mas até que se instale uma nova cultura e para que haja uma nova mudança dentro do país, é preciso que haja em alguns momentos essa desestabilização. Porque quando acontece essa desestabilização, faz a gente pensar e criar coisas diferentes no mundo. Então o que precisa, talvez, não seja somente olhar
para o trabalhador somente, mas talvez para os pequenos empreendedores também, e fornecer e capacitar esses pequenos empreendedores a viverem de uma forma diferente, dar mais instruções, mais educação, conseguir fazer com que essas pessoas tenham oportunidade de transformar os seus business também através dessa forma de ver o trabalho diferente, de ver o trabalhador e o ser humano de uma forma diferente. E cada vez mais eu quero trabalhar menos e oferecer mais valor. Cada vez mais eu venho me inspirando em pessoas que oferecem muito valor para o mundo, trabalhando menos tempo, tendo mais tempo de qualidade. Eu sempre falo para vocês que a gente precisa todos os dias, ter um pouquinho de férias dentro do nosso dia. É um lema que eu falo lá no meu Instagram, férias todo dia. A gente precisa cuidar do nosso bem-estar. O nosso bem-estar precisa ser prioridade. E como é que um ser humano vai cuidar do bem-estar se ele só tem um dia para fazer isso? Ele sai de manhã para pegar transporte, para chegar no lugar, para trabalhar o dia todo exaustivamente, aí volta para casa, às vezes não tem, né, alguém que possa ajudar, e aí tem que fazer o jantar, às vezes é uma mãe solo, que a criança fica o dia todo na creche. Então, existem situações assim que eu não consigo nem mensurar a qualidade de vida de uma pessoa que tem que viver trabalhando 6 dias por semana. E para além de tudo isso, eu quero muito que cada vez mais você estude, se aprofunde, entenda do seu poder de criação. Porque entender isso é libertador. Se eu tivesse entendido isso na época que eu estava trabalhando num lugar que eu me sentia muito mal, que eu me sentia oprimida, que eu sentia que eu não era eu, que eu estava infeliz e não sabia como sair dali, não sabia como quebrar aquele ciclo. Se eu tivesse todo o conhecimento que eu tenho hoje, a minha vida tinha sido completamente diferente. E todo mundo que tá aqui me acompanha, não sei se você já me acompanha há mais tempo ou tá chegando agora de paraquedas, eu não nasci em berço de ouro, gente. Simplesmente quando eu nasci, nem berço eu tive. Depois de um tempo que a minha mãe foi comprar um berço com meu pai, a gente dormia em colchões. Então quem me acompanha sabe disso. Eu nunca vim em berço de ouro, eu já trabalhei muito, já trabalhei em loja, já vendi brigadeiro dentro das lojas, eu já trabalhei em um monte de coisa, em um monte de hospital, tomava não sei quantos transportes, vocês já sabem, 8 transportes por dia. A minha vida não mudou completamente, simplesmente porque eu encontrei caminhos fáceis para mudar de vida, eu tive uma pessoa que me ajudou, nada disso. Eu simplesmente entendi o meu poder de criação. Eu simplesmente entendi que era minha responsabilidade também criar uma nova realidade para mim. Eu não estou dizendo que você não deve lutar pelos seus direitos, muito pelo contrário. Você deve lutar sim pelos seus direitos, mas você deve também buscar conhecimento para que você possa transformar essa realidade. Eu não desejo que você trabalhe exaustivamente, eu desejo que você tenha tempo de qualidade para você desfrutar da sua vida, para você desfrutar dos seus filhos. Todo mundo merece. A gente tá aqui para viver uma vida feliz e realizada. E a gente pensa às vezes que por conta do lugar que a gente veio, de onde a gente nasceu, como a gente cresceu, a gente não vai ter oportunidades, grandes oportunidades na vida. E eu por muito tempo já pensei isso também. Eu imaginava que como é que eu vou sair daqui desse lugar de tomando 8 ônibus? Eu tenho várias colegas que vão de carro para a faculdade, eu tenho que tomar 2 ônibus para ir para a faculdade, 2 para voltar, 2 para ir para o estágio, 2 para voltar, tomando 8 ônibus por dia. Como é que eu vou pular para uma pessoa que mora no Vale do Silício, que tem sua casa própria aqui, que tem sua empresa aqui, que viaja quando quer? Como é que é tão assim distante essa realidade, mas isso foi possível porque eu entendi como criar essa realidade. E eu não simplesmente pulei de uma realidade para outra, eu fui transformando minha autoimagem, eu fui me modificando, eu fui aprendendo a criar as causas para fazer isso acontecer. Então foi step by step, sabe? As coisas foram acontecendo. De Salvador a gente mudou para o Rio de Janeiro, para um apartamento muito pequeno que vocês já sabem. Do Rio de Janeiro a gente voltou para Salvador, foi todo um processo. Quem me acompanha aqui mais tempo já conhece a minha história, eu não vou contar ela toda, mas a gente foi se transformando e cada degrau que a gente ia subindo, a nossa realidade ia melhorando, e é isso que eu quero para minha vida. No ano que vem, eu quero estar muito melhor do que eu estava esse ano. E a minha vida tem sido assim. Que seja uma crescente, que eu saiba trabalhar cada vez mais minha autoimagem para alcançar um lugar melhor. Então não fique somente também dependendo de que as leis mudem para você se transformar internamente. Faça o seu papel também de se transformar internamente para que você nem seja mais correspondente a essa realidade.
que você esteja fora dessa realidade completamente, que as coisas possam se transformar para você e que cada ano você esteja melhor, que você possa desfrutar realmente do melhor da vida. E o que eu puder fazer aqui no canal para dividir com vocês estratégias e formas de fazer isso, e ensinar tudo que eu posso para vocês possam mudar essa realidade financeira e mudar essa realidade também. No vídeo passado, inclusive, a gente falou um pouco sobre a gente empreender sem precisar a gente mostrar a cara. E várias pessoas comentaram aqui no canal falando, Mel, eu tinha desistido de abrir um negócio, tinha desistido de empreender, porque fica esses gurus da internet falando que a gente tem que mostrar a cara, que seu negócio não vai pra frente se você não falar na câmera, se você não tiver rede social. E eu contei a história de uma mulher aqui multimilionária, que ela vende caixa de ovo, multimilionária, uma empresa gigante, e ela não tinha nem de condições de começar um negócio. E ela odeia aparecer. Ela não tem rede social, ela não tem Instagram, não tem nada. E o quanto de empresas que tem aqui no Vale do Silício que você nunca nem viu a cara dos donos. As pessoas nem aparecem na rede social. Existe, gente. Então, vamos parar de ficar limitando os nossos sonhos porque a gente ouviu fulana falando tal regra, cagando regra aí na rede social. Vamos começar a abrir a nossa mente de que se foi possível para alguém, é possível para a gente também. E eu sempre gosto de assistir depoimentos de pessoas que estão acima de mim e que construíram exatamente aquela realidade que eu quero viver, aquele cenário de vida que eu quero viver. Então, eu quero viver uma vida onde eu trabalhe menos e ganhe mais. Então, eu começo a ver vídeos e assistir vídeos e a ler livros e a conhecer histórias de pessoas que estão conseguindo fazer isso, que é o que eu quero. Eu já trabalho, gente, pouco comparado à maioria da população, porém, eu quero trabalhar ainda menos, mas eu quero gerar mais valor. Por isso, não se engane. Não é que eu quero diminuir o meu trabalho, eu não quero ser... Eu acho que eu nunca vou conseguir, nem quero, nem nunca vou conseguir ser, porque não combina comigo ser aquela dona de casa que fica só desfrutando da vida e tal. Eu acho que a gente veio pro mundo para trazer muito valor para as pessoas também. Então, eu quero ser essa pessoa que traz valor pro mundo, que cria coisas, que gera valor para as pessoas de alguma forma, mas eu não quero me acabar de trabalhar, eu não quero me acabar de ficar o tempo todo na rede social, tanto que às vezes vocês veem que eu sou um pouco inconstante nos stories do Instagram, vocês devem ter percebido, porque às vezes só quero viver minha vida, não quero aparecer. E aí pronto, não vou aparecer se eu não quero. Aqui no YouTube é diferente, não sei, gente, eu amo isso aqui. Eu amo conversar com vocês, eu me sinto próximo de vocês, existe um diálogo muito mais profundo entre a gente. Tanto é que eu tô gravando esse vídeo aqui, mas eu não vou gravar pro Instagram. Aqui eu sinto que a gente tem uma amizade mais próxima, a gente tem uma empatia maior, não sei, a gente tem uma intimidade. A gente tem uma intimidade, não tem como não falar isso. Mas a gente tem uma intimidade diferente. Eu tenho esse canal há muitos anos e eu adoro conversar com vocês aqui. Eu quero continuar cada vez mais me posicionando aqui, trazendo temas que eu acho que podem acrescentar para vocês de alguma forma. E eu quero cada vez mais ajudar você, minha amiga, você, meu amigo, a transformar a sua realidade, porque se foi possível pra mim, é possível pra você também. E se tem um monte de gente na minha frente, eu vou olhar pra essas pessoas e eu vou pensar a mesma coisa. Se é possível pra essa pessoa, vai ser possível pra mim também. Se tem um cara do Harvey Share lá, trabalhando 2 horas por dia e bilionário e desfrutando da vida, mas gerando muito valor, caramba, é possível pra gente também. Então a gente tem que começar a se colocar nesse lugar, tá? E é isso. Falei, tá dito. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.